Olá, amigos. Boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma palestra aqui da Sociedade Espírita, do Centro Espírita, né? Portal da Luz. A gente fica muito agradecido por essa amizade que nós temos tão forte, né? Tão forte e sempre tão próxima, já há alguns anos, entre as casas espíritas de Torres e Arroio do Sal. E aqui quero mandar um abraço para todos os amigos de Arroio do Sal e desse grupo também, que é um grupo com mais de 1.000 pessoas que segue aqui um grupo público, né? Então pode ser compartilhado com todo mundo aí nessa doutrinária de sábado. Coisa boa, né? Às vezes a gente pensa assim, horário sábado, 20 horas tarde, mas eu falava com a Josi quando nós íamos a Arroio do Sal, né, Josi? Tão tarde. E aí eu começo a perceber que como essa variedade de horários é importante, né? Porque um centro espírita faz às 6, outro às 7, outro às 8, outro faz de manhã, outro faz de tarde. Enfim, tem que ser assim mesmo, né? A espiritualidade vai nos orientando para a gente ter essa multiplicidade de horários e, de conseguir acessar o coração das pessoas em circunstâncias e momentos diferentes. Então, uma boa noite, seu Júlio, ao Jair, a Josi, o Jaime, todos os amigos do Grupo Espírita de Rondinha, Portal da Luz, a Gladys, Peterson, que eu sei que tem o coração ligado nessa casa também, e a todos os amigos ali de Arroio do Sal que participam também, que seguem esse grupo. Eu vou pedir para a Josi me enviar o link para eu compartilhar com os amigos também. Boa noite a todos. Então, gente, hoje nós vamos trazer um trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo. Só uma licencinha aqui. Um trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo para a gente poder estar meditando, né, nesse livro que, com certeza, né, gente, depois que a gente conhece o Evangelho segundo o Espiritismo, ele é a obra central da doutrina espírita. Né? Nós podemos dizer que ele é o pilar central da doutrina espírita, porque ele nos ajuda em todas as horas a nos orientar, a nos reorientar. Ele é aquele que dá o acabamento nas nossas decisões finais, mas muitas vezes ele também é estruturante, determinante em nossas vidas. E aqui tem uma mensagem que nós vamos trabalhar hoje, que é justamente nesse sentido, né? Enquanto nós já estamos no esforço de sermos pessoas melhores, mas às vezes a gente acaba resvalando, e é natural que a gente resvale, mas o nosso compromisso com o bem deve ser bastante intenso no sentido de a gente conseguir trilhar mais o caminho do bem e menos o caminho do mal, né? Não achar que o bem que a gente faz dá direito ao mal. Não é que nem comida, né? Tem aquela brincadeira do menino que fala, né? Malhou comeu, que é ele vai para academia para poder comer, né? E a gente não tá nessa situação mais, gente, de poder fazer o bem e depois poder fazer o mal. Quanto mais a gente faz o bem, mais o mal nos dói, mais o mal nos constrange, nos machuca, né? Então, o Roberto Carlos, quando cantava aquela música, né? Antigamente ele cantava assim: se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver, né? E depois ele começou a cantar: se o bem e o bem existem, é preciso escolher. E eu achei fabuloso essa mudança que ele fez na letra, porque é assim: ou é o bem ou é o bem, né? Pode ser um bem menor, um bem maior, mas tem que ser um bem, né? Que a gente aí consegue dar conta desse propósito reencarnatório que cada um de nós tem, independente de acreditar em reencarnação, né? Um abraço para o Roberto, para Dona Maria, Estrela. Então, nós vamos iniciar o nosso trabalho da noite de hoje e levando o nosso
levando nosso pensamento a Deus, agradecendo a Jesus tudo que Ele tem feito por cada um de nós. E aí, com esse espírito de renúncia, a gente poder fazer o bem que está ao nosso alcance, sem sermos perfeitos, que é isso que nós vamos falar hoje, mas comprometidos com o bem, né? Comprometidos com toda forma de atitude boa e inspirada que a gente possa fazer, né, no nosso dia a dia. E isso tem todo um compromisso diário, gente, eu diria. Eu nem diria diário, eu diria que é nos 3 turnos do dia e durante o nosso sono. Porque quando a gente acorda, a gente tem que orar, pedir inspiração a Deus. Quando a gente vai dormir, a mesma coisa. E durante o dia a gente precisa também. Então, os árabes, né, de origem, os árabes muçulmanos, já tive num país muçulmano, e eles têm esse hábito das 5 orações diárias. E isso eleva o ambiente de uma maneira incrível, gente. E isso faz com que a gente possa ter uma condição, né, de acessar conteúdos melhores, refletir sobre as nossas atitudes durante o dia. E de repente você está andando num lugar, num comércio, para um pouquinho a música que estava tocando, uma música normal, americana, e entra uma oração. E é bonito, gente. Então a gente tem, às vezes, em outras culturas, coisas tão interessantes, né? Uma cultura que muita gente julga, né, por alguns aspectos, mas tem outros aspectos muito interessantes. Então, que a gente possa fazer parte desse processo de meditarmos, né, profundamente durante o dia e abrindo o evangelho e, enfim, nos conectando, nos conectando. Nós vamos precisar nos conectar muito, né? Mas sobretudo sendo o evangelho durante o dia para com todos aqueles que nos cercam, né? Com as nossas condições, evidentemente, mas com um compromisso muito, muito forte. E só um pouquinho aqui, as pessoas estão pedindo o link, eu estou encaminhando para algumas pessoas. Pronto. Encaminhei para alguns amigos que pediram também para nos acompanhar na noite de hoje. Hoje, graças a Deus, a gente tem essas tecnologias todas para passar essa pandemia, né, gente? Que bênção que é a oportunidade que Deus nos concedeu de, diante de todo esse sacrifício, a gente está sendo inspirado pela corrente pela espiritualidade a utilizar essas tecnologias como algo bom, né? Para o nosso crescimento pessoal, para o nosso esforço íntimo. Então, a gente tem muito a agradecer por estarmos nessa condição de beneficiários, né? Vamos lá, gente? Compartilhei todo mundo que eu queria aqui. A virtude. Essa mensagem foi ditada pelo espírito François Nicolas Madeleine, em Paris, em 1863. E é uma mensagem que está dentro do capítulo 27, Sede Perfeitos. E aí, esse capítulo vai ter algumas mensagens de Jesus comentadas pelos espíritos superiores, pelo próprio Kardec. E eu vou ler aqui o trechinho que inaugura, né, o capítulo. Caracteres da perfeição. Amai vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam, e orai por aqueles que vos perseguem e que vos caluniam. Porque se não amais, senão aqueles que vos amam, que recompensa com isso tereis? Os publicanos não fazem também? Ou seja, publicanos eram cobradores de impostos, né? Eram pessoas que estavam associadas a algum tipo de vínculo entre os judeus e os romanos, né? Entre
a estadia entre a conexão, né, vamos dizer assim, entre eles. Então eles não eram muito bem vistos, né? E se vós não saudardes, senão vossos irmãos, que fazeis nisso mais que os outros, os pagãos não fazem também? Sede, pois, vós outros perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. Então, Jesus fala isso, está anotado lá em Mateus, no capítulo 5 do Evangelho. E aí, são vários comentários a respeito desse trecho, né, que é uma perfeição relativa, né, mas é uma busca de evolução incessante, né, a caminho da luz todos nós estamos, né, que depois nós vamos ter os itens, os títulos, né, o homem de bem, os bons espíritas, parábola do semeador, comentada, né, analisada e comentada, o dever, e hoje nós escolhemos o tema a virtude. E aí o primeiro parágrafo eu considero um dos parágrafos mais densos, porque ele fala muito de cada um de nós, fala muito de mim, me toca muito. A virtude, em seu mais alto grau, comporta o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Ser bom, caridoso, laborioso, moderado, modesto, são qualidades do homem virtuoso. Vou repetir. Ser bom, caridoso, laborioso, moderado, modesto são qualidades do homem virtuoso. Infelizmente, elas são com frequência acompanhadas de pequenas enfermidades morais. Olha que o termo interessante que ele usa: enfermidades morais, que as desornam e as atenuam. Aquele que exibe a sua virtude não é virtuoso, uma vez que lhe falta a qualidade principal, a modéstia. E tem o vício mais contrário, o orgulho. Aqui a gente tem o antagonismo clássico da doutrina espírita, caridade versus orgulho. Né? Nós não estamos tão fixados no bem e no mal, porque nós sabemos que só o bem existe. Como eu falei há pouco, né? Na música de Roberto Carlos, o bem existe, ele mudou a letra, né? E você tem que escolher. Para Deus é só isso, é só o bem, porque a gente está em ascensão. Né? Saindo da nossa crisálida, do nosso processo de desenvolvimento, e vamos atingir as estrelas. Só que é um processo, né? É um processo que tem que tem muitas etapas. Então, mas é um caminho todo permeado pelo amor de Deus. Agora, nossas escolhas, elas estão muito mais vinculadas a esses dois aspectos que a gente pode equacionar, né, entre a caridade e o orgulho. Acho que é a Josi, né, que comentou que enfermidades morais é melhor do que defeitos. Bem lembrado, hein, Josi? Bem lembrado. Porque às vezes os defeitos a gente considera como aspectos da nossa personalidade, né? Já percebeu? Ah, qual é o teu defeito? Ah, eu sou perfeccionista. Todo mundo gosta de dizer que tem esse defeito. Perfeccionismo não é bem defeito. A gente tem dificuldade de falar dos nossos defeitos, né? Que a gente é agressivo, que a gente é alterado, que a gente muitas vezes é histérico, que muitas vezes a gente é fofoqueiro, que a gente é, enfim, insensível. Quantas coisas a gente sem querer. Ah, mas eu não sou isso. Ah, mas às vezes a gente morde a língua, fala uma coisa que não devia, né? Muitas vezes a gente faz tempestade em copo d'água, né? Se vitimiza. Como a gente gosta de se vitimizar, né? A postura da vítima é muito fácil, muito cômoda, né? Você coloca a culpa no outro pela sua tristeza, né? Pelos seus problemas, e você coloca um monte de expectativa, né, nas coisas, e aí a gente acaba fazendo isso, né? Pode ser um emprego, né? A gente vai lá fazer uma entrevista de emprego, aí algo não deu certo, não, eu tenho que achar um culpado, né? A dona Maria tá lembrando, tem gente que gosta de dizer assim, eu sempre fui assim, é meu jeito, né? Síndrome de Gabriela, né? Personagem do Jorge Amado, né? Nasci assim, vivi assim, vou morrer assim. Quer dizer, a gente tem um compromisso de se tornar melhor, isso dói, gente. Dói. As pessoas nos falam as verdades, a gente tem uma dor de morte, mas que bom que a gente tem amigos que nos falam a verdade. Que bom, né? Que nos perdoam e a gente pode tocar o barco, né? E aí, ele vai continuar dizendo o seguinte, falando das enfermidades morais, né? Que
atenuam. Aquele que exibe a sua virtude não é virtuoso, uma vez que lhe falta a qualidade principal, a modéstia, e tem um vício mais contrário, o orgulho. A virtude verdadeiramente digna desse nome não gosta de se exibir. É adivinhada e se oculta na obscuridade. Foge da admiração das multidões. São Vicente de Paulo era virtuoso. E vocês sabem quem é São Vicente de Paulo, gente? Vocês têm ideia? Isso Humberto Campos nos revela. Se eu não me engano, no livro Palavras do Infinito. São Vicente de Paulo é Herodes que condenou Jesus. Que mandou Jesus embora, destratou, onde Jesus apanhou, inclusive. Esse é São Vicente de Paulo. E na obra de Humberto Campos tem um encontro magnífico de Jesus com São Vicente de Paulo, numa igreja onde São Vicente está com vários poderosos da França e Jesus aparece para ele e está indo embora. Ele está dizendo: o que aconteceu, Jesus? Não. Olha o que tu está fazendo aqui nesse meio. Aqui não é o teu lugar. E aí São Vicente olha todo aquele poder, aquela pompa, aquele culto exterior, sem nenhum tipo de sentimento, né? E aí ele vai se dedicar aos pobres, aos necessitados, vai se dedicar à caridade como um todo. E se torna um grande espírito. Gente, e ele foi Herodes. Que bênção, né? Que bênção. Aquele que exibe a sua virtude não é virtuoso, uma vez que lhe falta a qualidade principal, a modéstia, tem um vício mais contrário, o orgulho. Aí, continuando, São Vicente de Paulo era virtuoso, o digno Curadars era virtuoso, São João Vianney, conhecido também como o Padre d'Ars, né? O cura d'Ars, o cura da cidade de Ars, né? Na França. E muitos outros pouco conhecidos do mundo, mas conhecidos de Deus. Todos esses homens de bem ignoravam eles mesmos que fossem virtuosos, se deixavam ir na corrente de suas santas inspirações e praticavam o bem comum com um desinteresse completo e um inteiro esquecimento de si mesmos. Quem for a Canela, no Rio Grande do Sul, lá tem uma imagem do padre São João Vianney, o cura d'Ars, que está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Né? Às vezes a gente vai fazer um turismo, acaba também se conectando com esses espíritos tão bacana, né? tão importantes para nós, porque a gente convive com eles praticamente todos os dias através das nossas leituras diárias do Evangelho. E aí, o François aqui, né, ele vai dizer o seguinte: é a virtude assim compreendida e praticada que eu vos convido, meus filhos. Olha o amor paternal dele, né? E essa virtude verdadeiramente cristã e verdadeiramente espírita que eu vos convido a vos consagrar. Mas afastai de vossos corações o pensamento do orgulho, da vaidade. Aproveitando uma frase do Leonardo Meirelles, que eu não posso aqui deixar de mencionar, que é um amigo querido, ele fala: já aproveita que o orgulho está ferido e mata ele. Mata ele. Olha que interessante. Aproveita quando está com o orgulho ferido e mata ele, porque o orgulho não é para a gente ter, gente. Da vaidade, do amor próprio, que desornam sempre as mais belas qualidades. Não imiteis esse homem que se coloca como um modelo e glorifica ele mesmo as próprias qualidades, a todos os ouvidos complacentes. Essa virtude de ostentação oculta frequentemente uma multidão de pequenas torpezas e odiosas vilezas. Gente, a cultura da ostentação é um descalabro, né? É um atraso do espírito, que a gente não caia nessa, né? Na cultura da ostentação. Graças a Deus, assim, a maioria de nós já tem isso no coração, né? Mas vale lembrar que a gente tem que maneirar, e às vezes quando alguém nos dizer alguma coisa, a gente não se melindrar, que a gente possa continuar a nossa jornada sem nenhum atraso, né, gente? Todos nós queremos marchar para a nossa felicidade real o quanto antes, né? Em princípio, o homem que exalta a si mesmo, que eleva uma estátua à sua própria virtude, ele aniquila todo o mérito efetivo que possa ter.
Olha o cuidado, gente, para a gente não ficar falando do bem que a gente faz. Só para o grupo de trabalho, os compromissos de trabalho, mas o bem que a gente faz, não, gente. Ah, a gente tem uma estrutura que a gente tem que apoiar, aí tem várias pessoas ajudando, aquela pessoa já foi beneficiada. Eu tenho que avisar, evidentemente, né? A economicidade dos recursos é fundamental para uma tarefa, mas eu não preciso fazer além disso. Quero admitir que o homem que faz o bem sente no fundo do coração uma satisfação íntima, mas desde que essa satisfação se exteriorize para recolher elogios, degenera em amor próprio. Que a gente gosta de dizer, gente, todo bem é bom. Só que se você faz algo com a esperança de que isso construa dentro de si, né, um altar interior de conexão com Deus, de bônus hora, como está lá na obra O Nosso Lar, de André Luiz, ditada por Chico Xavier. Então nós temos aqui um cenário muito claro para nós estabelecermos o que nós queremos na nossa vida. Se a gente quer ganhar, deixar tudo aqui na Terra, a gente fala para as pessoas. Se a gente quiser estruturar isso de uma maneira mais espiritual, a gente guarda segredo. É uma escolha nossa. Né? Ó vós todos a quem a fé espírita enriqueceu com seus raios, e que sabeis quanto o homem está longe da perfeição, não vos entregueis a semelhante insensatez. A virtude é uma graça que eu desejo a todos os espíritas sinceros, mas eu lhes direi, mais vale menos virtude com modéstia do que muitas com orgulho. Pá, forte isso, né? Foi pelo orgulho que as humanidades sucessivas se perderam, e é pela humildade que um dia deverão redimir-se. Então, François Madeleine, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, item 8, a virtude. E agradecer a presença do amigo Rodrigo, que está aqui com a gente, da amiga Elô Davis, estava de aniversário ontem. Acho que a minha amiga Carintia não está aqui também, está de aniversário hoje. Então, essa reflexão, gente, eu acho linda, 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 porque ele parece que ele acolhe o nosso coração, ele fala da nossa vontade de ser bom, mas ele também nos lembra assim que às vezes tem enfermidades morais que nos acompanham e a gente tem que se livrar delas. Eu acho e ele chama a gente de filho, né? Então parece um pai conversando com a gente mesmo, um pai espiritual conversando com a gente. E esse hábito de abrir o Evangelho à casa, ele produz isso, certas conexões com alguns textos, né? E esse é um desses textos que eu tenho uma profunda conexão, porque me reconheço muito nele, assim, a dificuldade que nós temos ainda de se desvencilhar do orgulho, né? De fazer da humildade um projeto central nas nossas vidas. Então, e humildade, gente, a gente tem que ter, não pode confundir, assim, todos os aspectos de confundir humildade com pobreza, né? São coisas diferentes. Emmanuel, lá no livro há 2000 anos, quando ele era o Públio Lentulus, né, esse personagem da obra de Chico Xavier, personagem histórico, né, ele não faliu porque ele era um senador do Império Romano com muitos recursos. Ele faliu porque ele não soube seguir Jesus e perdoar a esposa, sabe? Então, a gente tem condição de compreender a humildade além do binômio, né, da dicotomia riqueza-pobreza. Há pessoas que são ricas e são humildes. É mais improvável? Depende. Depende. Então, o próprio Sócrates tem uma frase que eu vou falar com as minhas palavras aqui, né? A um daqueles que o acompanhavam na época, né? Fulano, fulano, a tua humildade, o teu orgulho espreita pelos buracos do teu manto. Que ele usava um manto para se dizer humilde, né? Que não era desprendido dos bens materiais. Então, às vezes a gente está só querendo aparecer, né? Ou parecer uma coisa que a gente não é. Mas, enfim, todo gesto de a gente tentar, às vezes, se adaptar ao meio que a gente está, né? Ser conveniente com o meio que a gente está também é uma forma de humildade. E por isso que a gente tem que respeitar os nossos amigos, sobretudo agora, numa época tão difícil, né? Nos comentários, acerca das facilidades que porventura estejam nos alcançando e a gente não sabe como aquele amigo está enfrentando certos desafios. Então, o carinho, o amor que a gente expressa nas nossas palavras, tendo filtro, né, gente? A importância de nós termos filtros nas nossas falas,
porque também é humildade botar esse filtro. Quando a gente vai conversar, né, com as pessoas, pensar se isso é uma fala amorosa. Então, para que a gente possa, nessa noite, se despedir dos amigos aqui, com muito carinho a cada um deles que esteve presente conosco nesse trabalho do Evangelho, na verdade, né? Porque cada palestra é uma lembrança do Evangelho. E a gente está aqui para semear esse Evangelho todos os dias, de alguma maneira, inclusive a nós mesmos, que somos os maiores necessitados de todas as formas, né? Quem quiser também seguir, eu vou publicar a palestra também no Caminho da Luz, para que os nossos amigos lá do Caminho da Luz de Torres possam acompanhar. Filtros como na mediúnica, a Dona Maria Estrela está falando, olha que legal isso, Dona Maria. Olha, exatamente, quem estuda para isso aí que a Dona Maria está falando, que na mediúnica o espírito pode, por exemplo, estar muito agressivo, tentando falar palavrões, e a gente dá uma segurada no espírito, né? A gente filtra, não deixa sair, né? Manifesta a emoção dele, mas de uma maneira contida. Muito bem lembrado. E a gente pode colocar esses filtros para nós, né? Podemos ser médiums de nós mesmos, né? Porque uma pessoa sem filtro é uma pessoa que machuca, é uma pessoa que é franca ao invés de ser sincera, né? Porque a franqueza é áspera, né? A sinceridade é suave. Claro que cada caso é um caso, às vezes a gente tem circunstâncias que as pessoas podem ser assim com a gente, mas é muito mais como a gente reage com os outros do que como as pessoas agem conosco, né, gente? Então, a Josi está falando, nossa intenção tem peso, aquilo que verdadeiramente intencionamos. É verdade, verdade. Por detrás de cada ação, né, Josi, tem o real sentimento de que nós estamos movidos. Todo ser humano tem interesse. Isso é genuíno. Porque o próprio Jesus nos ensinou, né? Há sementes que rendem mais do que outras. Então ele está nos ensinando. Então que o nosso interesse seja fazer o bem, amar, perdoar, conduzir, né? Os amigos que a gente tem para um lugar, para um caminho bom. Porque todos nós somos influenciadores. Né? A gente está numa época que tem muitos influenciadores digitais, né? Muitos amigos trabalham com isso, amigas. Então, por que a gente não pode ser um influenciador do bem? Do nosso jeitinho, com as pessoas à nossa volta. E a gente vai aprendendo. E sabe o que é importante nesse contexto? Quando a gente gera influenciadores do bem, quando a gente está em queda, eles vêm e nos puxam a orelha. E eu adoro isso, gente, quando a gente tem já um grupo de amigos espíritas, né? E aí, quando a gente está errando, eles, olha, lembra disso, isso não está no evangelho, isso não condiz com uma atitude cristã, isso não está certo, né? E quando a pessoa traz o evangelho mesmo, nossa, aí não tem discussão, né, gente? Pelo menos não deveria ter, né? Então a gente pode retornar a segurança, ao eixo, de uma forma melhor. Gente, um beijo no coração de vocês, vontade de ficar aqui pela vibração, mas eu sei que todos têm compromissos, né? Sábado à noite, querem jantar, querem de alguma forma se conectar aí com as pessoas da sua casa. E dessa forma a gente possa também levar um pouquinho dessa mensagem de virtude a cada um de nossos irmãos, né? Através das nossas ações, a gente possa inspirar outras pessoas. Nunca deixemos de fazer o bem preocupados com o que vão pensar. Porque também tem o contrário, sabia, gente? Vamos supor, tá uma pessoa passando frio lá só com uma camiseta no inverno. Eu tô com uma jaqueta e uma blusa de lã, vou dar um exemplo aqui. E eu resolvo tirar a jaqueta e dar minha blusa de lã para ele. Ah, não vou fazer isso porque vão achar que eu sou bonzinho, que eu tô querendo aqui me aparecer, querendo fazer caridade. Gente, aí eu vou lembrar de Kardec. A fé que não afronta o ridículo dos homens não é digna de ser chamada fé verdadeira. A fé que não afronta o ridículo dos homens não é digna de ser chamada fé verdadeira. Nosso Mestre Jesus, através de Allan Kardec, dos benfeitores espirituais, possa abençoar cada um que está nos assistindo agora e também possa abençoar cada um que vai assistir depois.
Que a luz de Deus, de Jesus, invada essa casa, invada todos os ambientes da casa de vocês. Abençoe todas as pessoas que estão aí dentro, porque o amor de Jesus e o poder de Deus é incalculável. Só um tudo pode. Só um tudo pode, que é Deus. Então, para Deus nada é impossível. Tudo que nós pedimos em nome de Jesus, a gente pode ter certeza que teremos de volta tudo o que precisarmos para nossa ascensão, para nossa evolução. E temos fé e que tenhamos crédito, né, para chegar lá. Beijo no coração, fiquem com Deus.